E aí, pessoal, depois de um hiato devido ao carnaval, estou eu aqui de volta, né? Para a gente dar continuidade ao estudo do livro Os Mensageiros, do médium Chico Xavier, do espírito André Luiz. O último capítulo que nós vimos, né? Foi o capítulo 6, agora nós vamos começar o capítulo 7. Chama A Queda de Otávio. Vocês devem lembrar, para quem assistiu o filme, né, o Nosso Lar 2, que Otávio foi o último a ser resgatado, né? Estou dando um spoiler aqui, me desculpe quem não assistiu o filme ainda, mas ficou muito no ar a maneira como Otávio foi parar onde parou. Eles deram uma pequena ideia de que era um médium tal e que não conseguiu chegar lá, mas aqui nós vamos contar a verdadeira história de Otávio, tá bom? Vocês vão saber em detalhes o que aconteceu com ele. A ausência de Aniceto deu ensejo a palestras interessantes. Formaram-se grupos de conversação amiga. Impressionado com as senhoras que haviam solicitado providências para Otávio, pedi a Vicente me apresentasse a elas, não me comovesse curiosidade menos digna, mas desejo de alcançar novos valores educativos sobre a tarefa mediúnica, que a palavra de Telésforo me fizera sentir em tons diferentes. Vocês lembram que no capítulo passado, Telésforo fez um discurso na qual ele falava que quem estaria disposto realmente a trabalhar na crosta sob um trabalho muito pesado, muito árduo, que ficasse por lá e que não estivesse disposto, que se afastasse imediatamente e fosse se preparar melhor. Telésforo fez um discurso amoroso, mas bem duro, né? O amigo atendeu de boa mente. Em breves momentos não me achava tão sofrente nas irmãs Isaura e Isabel, mas do próprio Otávio, um pálido senhor que aparentava 40 anos. Também sou principiante aqui, e minha condição é a do médico falido nos deveres que o senhor lhe confiou. Otávio sorriu e respondeu: possivelmente o meu amigo terá a seu favor o fato de haver ignorado as verdades eternas no mundo. O mesmo não ocorre comigo, ai de mim. Não desconhecia o roteiro certo que o pai me designava para as lutas na terra. Não possuía títulos oficializados de competência. Entretanto, dispunha de considerável cultura evangélica, coisa que para a vida eterna é de maior importância que a cultura intelectual, simplesmente considerável. Tive amigos generosos do plano superior que se faziam visíveis aos meus olhos. Recebi mensagens repletas de amor e sabedoria e, no entanto, caí mesmo assim, obedecendo à imprevidência e à vaidade. Então, vocês veem que a mediunidade de Otávio era espetacular, era uma mediunidade de visão. Ele via os espíritos e conversava com os espíritos. As observações de Otávio impressionavam-me vivamente. Ignorava a extensão das responsabilidades mediúnicas, continuou ele. As tarefas espirituais, tornou-se intelector algo acabrunhado, ocupam-se de interesses eternos e daí a enormidade da minha falta. Os mordomos de bem da alma estão investidos de responsabilidade pesadíssimas. Os estudiosos, os crentes, os simpatizantes no campo da fé podem alegar ignorância e inibição. Todavia, os sacerdotes não têm desculpa. É o mesmo que se verifica na tarefa mediúnica. Os aprendizes ou beneficiários nos templos da revelação nova podem referir-se a determinados impedimentos, mas o missionário é obrigado a caminhar com o patrimônio de certezas, tais que coisa alguma o exonera das culpas adquiridas. Então, quer dizer, a missão mediúnica dele não há desculpa de ter falhado, entendeu? Mas, meu amigo, que teria motivado seu martírio moral? Ambas as senhoras presentes mostraram um estranho brilho no olhar, enquanto Otávio respondia: relatarei minha queda.
verá como perdi maravilhosa oportunidade de elevação. Depois de contrair dívidas enormes na esfera carnal no outro tempo, vim bater as portas de nosso lar, sendo atendido por irmãos dedicados que se revelaram incansáveis para comigo. Preparei-me então durante 30 anos consecutivos para voltar à terra em tarefa mediúnica, desejoso de saldar minhas contas e elevar-me a alguma coisa. Não faltaram lições verdadeiramente sublimes, nem estímulos santos ao meu coração imperfeito. O Ministério da Comunicação favoreceu-me em todas as facilidades, e, sobretudo, seis antigos amigos, entidades amigas, movimentaram os maiores recursos em benefício do meu êxito. Técnicos do auxílio acompanharam-me à terra nas vésperas do meu renascimento, entregando-me em corpo físico rigorosamente sadio. Segundo a magnanimidade dos meus benfeitores daqui, ser-me-ia concedido certo trabalho de relevo na esfera de consolação às criaturas. Permaneceria junto das falanges de colaboradores encarregados do Brasil, animando-lhes os esforços e atendendo a irmãos outros ignorantes, perturbados ou infelizes. O matrimônio não deveria entrar na linha de minhas cogitações. Não que o casamento possa colidir com o exercício da mediunidade, mas porque meu caso particular assim o exigia. Gente, então você vê que tudo foi designado para Otávio. A mediunidade de visão, que ele teria contato com espíritos elevados, uma missão terrivelmente, que lhe iria cobrar terrivelmente, que ele não poderia falhar. Veja bem, gente, quando eu falo não poderia falhar, ele mesmo fala, que disse aqui, 6 entidades amigas à disposição dele, para ele não falhar. Evidentemente que falhou, e evidentemente que a misericórdia infinita de Deus o perdoou e o fez recobrar, voltar à vida em nosso lar para que se preparasse novamente. Nada obstante solteiro, inclusive designaram que a mediunidade dele ia ser tão bem aproveitada que nem o casamento ele poderia se dar ao luxo. Nada obstante solteiro, deveria receber aos 20 anos os 6 amigos que muito trabalharam por mim em nosso lar, os quais chegariam ao meu círculo como órfãos. Meu débito para com essas entidades tornou-se muito grande e a providência não só constituiria agradável resgate para mim, como também garantiria de triunfo pelo serviço de assistência a elas, o que me preservaria o coração de leviandades e vacilações, porquanto o ganha-pão laborioso me compeliria a não aceder a sugestões inferiores nos domínios do sexo e das ambições incontidas. Ficou também assentado que minhas atividades novas começariam com muitos sacrifícios, para que o possível caminho de outrem não amolecessem a minha fibra de realização, e para que se não escravizasse minha tarefa e situações caprichosas do mundo, distante dos desígnios de Jesus, e, sobretudo, para que fosse mantida a impessoalidade do serviço. Mais tarde, então, com o correr dos anos de edificação, me enviariam de nosso lar socorros materiais cada vez maiores, à medida que fosse testemunhando renúncia de mim mesmo, desprendimento das posses efêmeras, desinteresse pela remuneração dos sentidos, de maneira a intensificar progressivamente a semeadura de amor confiada às minhas mãos. Então, gente, ele havia combinado que com essas 6 entidades, ele, no trabalho dele de solteiro, ia pegar esses 6 órfãos que iriam fazer com que ele tivesse que trabalhar muito para sustentar esses órfãos, e que mais tarde a espiritualidade o iria lhe recompensar financeiramente, para que não pesasse tanto essa parte dos órfãos e ele tivesse o retorno monetário da espiritualidade. Vocês veem como a espiritualidade encaixa tudo. Tudo combinado, voltei não só prometendo fidelidade aos meus instrutores,
como também hipotecando a certeza do meu devotamento a 6 entidades amigas a quem muito devo até agora. Mas ai de mim, que olvidei todos os compromissos. Os benfeitores do nosso lar localizaram-me ao lado de verdadeira serva de Jesus. Minha mãe era espírita cristã desde moça, não obstante as tendências materialistas de meu pai, que era todavia um homem de bem. Aos 13 anos, fiquei órfão de meu pai, de minha mãe, e aos 15 anos começaram para mim os primeiros chamados da esfera superior. Para essa ocasião, meu pai contraiu segundas núpcias, e apesar da bondade e cooperação que a madrasta me oferecia, eu me colocava num plano de falsa superioridade a respeito dela. Em vão, minha genitora endereçou do invisível apelos sagrados ao meu coração. Quer dizer, a mãe dele havia desencarnado, o pai casou-se pela segunda vez, ele fingia que a superioridade moral sobre sobre a madrasta, e a mãe, no plano espiritual, mandava apelos para que ele voltasse para a realidade dele. A partir daí ele já não estava cumprindo com sua missão. Eu vivia revoltado entre queixas e lamentações descabidas. Meus parentes conduziram-me a um grupo espírita de excelente orientação evangélica, onde minhas faculdades poderiam ser postas a serviço dos necessitados e sofredores. Entretanto, falavam-me qualidades de trabalhador e companheiro fiel. Faltavam-me qualidades de trabalhador e companheiro fiel. Minha negação em matéria de confiança nos orientadores espirituais e acentuado pendor para a crítica dos atos alheios compeliam-me a desagradável estacionamento. Os beneméritos amigos do invisível estimulavam-me ao serviço, mas eu duvidava deles com a minha vaidade doentia. E como prosseguissem os apelos sagrados por mim interpretados como alucinações, procurei um médico que me aconselhou experiências sexuais. Completara então 19 anos e entreguei-me desenfreadamente ao abuso de faculdades sublimes. Então, ai gente, que judiação. Vocês veem que ele já devia ter 18 para 19 anos, então ele começou a ter as visões dos espíritos. Ele tinha as visões dos espíritos aconselhando ele a voltar para a senda do bem. E ele achou que aquilo lá era uma influência negativa, não acreditava, foi até um médico e o médico recomendou que ele, como ele nunca tinha feito sexo na vida, ele precisava começar a ter relação sexual para se libertar desse problema. Desejava conciliar a força, o prazer delituoso e o dever espiritual, aliando-me cada vez mais dos ensinos evangélicos que os amigos da esfera superior nos ministravam. Tinha pouco mais de 20 anos, quando meu pai foi arrebatado pela morte. Com a triste ocorrência, ficavam na orfandade 6 crianças desfavorecidas, porquanto minha madrasta, ao se consociar com meu genitor, lhe trouxera para a tutela 3 pequeninos. Em vão, implorou-me socorro a pobre viúva. Nunca me dignei aceitar os encargos redentores que me estavam destinados. Após 2 anos de segunda viuvez, minha desventurada madrasta foi recolhida a um leprosário. Afastei-me então dos pequenos órfãos, tomado de horror. Abandonei-os definitivamente, sem refletir que lançava meus credores generosos de nosso lar a destino incerto. Em seguida, dando largas à ociosidade, cometi uma ação menos digna e fui obrigado a casar-me pela violência. Mesmo assim, porém, persistiam os chamados do invisível, revelando-me a inesgotável misericórdia do Altíssimo. Contudo, à medida que olvidava meus deveres, toda tentativa de realização espiritual figurava-se-me mais difícil. E continua a tragédia que inventei para o meu próprio tormento. Bom, voltando. Então, o pai faleceu, a madrasta
tinha assumido três órfãos, né? E já existiam os outros 3, né? Irmãos da madrasta, com mais 3 eram 6. E logo em seguida a madrasta desencarnou. E ele largou ao léu essas seis entidades, esses 6 órfãos, que eram aqueles que iriam lhe dar todo o retorno espiritual e financeiro que havia sido prometido em nosso lar. Aqui então, ele diz que se afastou então dos órfãos, tomado de horror. Tomado de horror, que ele quis dizer o quê? Eu, com 20 anos, vou assumir 6 crianças. Então ele estava morrendo de medo. Então, por medo, ele acabou se afastando. Por medo da responsabilidade. Em seguida, dando largas à ociosidade, cometi uma ação menos digna e fui obrigado a casar-me pela violência. Casar pela violência, gente, no caso, é que ele engravidou a moça e precisou casar. Abandonei-os definitivamente, sem refletir que lançava meus credores generosos de nosso lar a destino incerto. Em seguida, mesmo assim, porém, persistiam os chamados do invisível, revelando-me a inesgotável misericórdia do Altíssimo. Contudo, à medida que olvidava meus deveres, toda tentativa de realização espiritual figurava-se-me mais difícil. E continuou a tragédia que inventei para o meu próprio tormento. A esposa, a que me ligara tão somente por apetites inconfessáveis, era criatura muito inferior à minha condição espiritual e atraiu uma entidade monstruosa em ligação com ela, para tomar o papel de meu filho. Releguei à rua 6 carinhosas crianças cuja convivência concorreria decisivamente para a minha segurança moral. Mas a companheira e o filho, ao que me pareceu, incumbiram-se-me da vingança. Atormentaram-me ambos até ao fim da existência, quando para aqui regressei, mal tendo completado 40 anos, roído pela sífilis, pelo álcool e pelos desgostos, sem nada haver feito para meu futuro eterno, sem construir coisa alguma no terreno do bem. Então, gente, quando ele se casou pela segunda vez, quando ele se casou com ela grávida, o filho que veio era um obsessor dele. Então, até ele completar perto dos 40 anos, ele se perdeu pegando sífilis, se perdeu no álcool e todos os desgostos que ele havia aprontado na vida dele. Então ele desencarnou, sem construir coisa alguma no terreno do bem. Enxugou os olhos tímidos e concluiu: como vê, realizei todos os meus condenáveis desejos, menos os desejos de Deus. Foi por isso que fali agravando antigos débitos. Nesse instante, calou-se como se alguma coisa invisível lhe constringisse a garganta. Abracei-o com simpatia fraternal, ansioso de proporcionar-lhe estímulo ao coração. Mas Dona Isaura aproximou-se mais, acariciou-lhe a fronte e falou: não chores, filho. Jesus não nos falta com a benção do tempo. Tenha calma e coragem. E, identificando-lhe o carinho, meditei na bondade divina que faz ecoar o cântico sublime do amor de mãe, mesmo nas regiões do além-morte. Fim do capítulo 7. Então vocês veem, gente, que o que realmente aconteceu com Otávio. No filme não nos é explicado isso. Como que ele foi parar no umbral? E aquela hora que ele some definitivamente, cai naquele chão que ele some, poucas pessoas entendem que são trevas. As trevas estão abaixo do umbral, né? Mesmo assim, né, o amigo Aniceto e a espiritualidade não o abandonou.
Na hora em que realmente ele se arrependeu, foram até as trevas e o resgataram. E ele estava de novo em nosso lar, preparando-se novamente para a nova missão. E a Isaura, né, mencionada aqui, que lhe deu um abraço no final, é a mãe dele. A maravilhosa mãe dele, que tentou interceder por ele várias vezes para que ele cumprisse a missão dele aqui na Terra. Então é isso, gente. Essa é a explicação que o filme não nos dá a respeito da vida do Otávio. 6 órfãos que dependeram dele e que ele falhou terrivelmente na sua missão aqui na Terra. Mas, como a misericórdia de Deus é infinita, ele estava em nosso lar novamente para se organizar, para voltar, para que conseguisse cumprir uma nova missão. Maravilhoso. Bom, gente, então é isso. Não se esqueçam, vão lá, curtam o vídeo, inscrevam-se no canal, compartilhem o vídeo da melhor maneira possível, com o maior número de pessoas possível, para que todos fiquem conhecendo cada vez mais essa nossa querida filosofia e doutrina dos Espíritos. Um abraço e até a próxima.